escolhas erradas. É por isso que hoje eu digo a você que é tempo de você fazer novas escolhas. A Bíblia fala e propõe a você, se você quiser e me ouvir, olha o que Deus diz, você tem que querer e você precisa ouvir a voz certa. Por isso eu disse que a partir de um relacionamento abençoado, você se torna uma pessoa diferenciada. Por isso eu disse que a partir de relacionamentos com pessoas que crescem, fazem você crescer. Mas pastor, tem muita gente que não é como eu, que quer crescer. Como é que eu faço se eu quero me relacionar com essas pessoas e fazê-las também crescer? Você não deve romper o seu relacionamento com pessoas que têm dificuldades comportamentais, não, mas você pode influir sobre elas, fazendo com que elas cresçam através da sua experiência de sucesso e vitória pessoal. No sentido, as pessoas em que influenciarão a sua vida, então aí a coisa é diferente. Quem vai te influenciar é quem você admira. E quem você admira? Faça uma lista das pessoas que exercem influência sobre você a respeito do relacionamento com quem você tem hoje, a respeito das coisas boas que elas fazem que você deseja que aconteça com você. Veja quantas pessoas realmente estabelecem influência sobre a sua vida. E você vai saber que a influência dessas pessoas se torna uma realidade no seu comportamento. Isso é verdade até o nível em que nós chamamos de discipulado. Quando você tem uma influência sobre você, essa influência se reproduz sobre outros. Já que isso é verdade, seja influenciado por pessoas excelentes na busca de Deus e do melhor da vida. A diferença entre os diferenciados e os medianos. Continuamos a nossa conversa sobre o que é preciso para que tenhamos a vitória. Quanto custa vencer? Você a essa altura já está pensando aonde vamos chegar, porque na verdade nós estamos passando para você princípios importantes e reflexões que vão nortear os sonhos da sua vida. O sucesso é possível, a vitória de Deus é possível para você, mas eu preciso entender que há uma diferença entre as pessoas que conquistam a vitória e aquelas que podem até chegar perto, mas não conseguem consolidá-las. Aonde está esta linha tênue? Eu quero dizer para você, se por um lado as pessoas que não vencem ou que têm vitórias passageiras pensam errado, acreditam errado, verbalizam errado, escolhem errado, por outro lado, as pessoas que são diferenciadas pensam grande, elas acreditam sempre, elas sempre verbalizam positivamente, esperando o melhor de Deus, e elas fazem escolhas inteligentes. O que eu quero dizer a você é que pensar grande é pensar de acordo com a promessa de Deus, é subir ao nível da excelência que Deus tem para nós, é chegar ao projeto e ao plano para o qual Deus nos chamou. Como eu quero enfatizar o sucesso sem Deus, o sucesso duradouro, a vitória duradoura, é impossível. Na verdade, o que eu quero dizer é que a vitória com Deus é integral. Ela é presente em todas as áreas da vida, na família, no projeto familiar, na realidade financeira, na realidade espiritual, na realidade empresarial. Deus tem pleno êxito e pleno sucesso para você. Agora, na verdade, isso passa, em primeiro lugar, pelo pensamento, pela maneira de pensar. É por isso que o Senhor, Ele estabelece um princípio no nosso coração, que é o princípio de plantar no nosso coração a sua palavra. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. O Salmo 119 é um dos salmos que mais enfatiza o poder dessa palavra no nosso coração. Essa palavra também nos limpa, ela também vai sondando os motivos, vai nos revelando a nós mesmos, porque muitas vezes não sabemos como olhar para um espelho pessoal
próprio, que possa ser verdadeiramente revelador a respeito de onde estamos, como somos e no que precisamos mudar. É por isso que quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, é como espada de dois gumes, porque ela penetra ao mais profundo, ela nos coloca frente a frente com nós mesmos, de uma maneira que muitas vezes nós nem queríamos encarar. É reveladora e autorreveladora. Eu desconfio muito de pessoas que muitas vezes se utilizam da leitura da Bíblia para avaliar outras pessoas. Até a ministração da ceia do Senhor, quando é colocada como ênfase tão especial em 1 Coríntios capítulo 11, a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem se aproxima de Deus vai autoavaliar-se, vai enxergar-se primeiro, vai se ver primeiro. Algo tão especial que eu li na palavra de Deus foi exatamente a respeito de Isaías, no capítulo 6, quando ele estava diante do Senhor, e a Bíblia diz que, estando diante do Senhor, ele teve uma visão gloriosa de Deus, e foi no momento de uma profunda crise. Em Isaías capítulo 6, a palavra de Deus diz que um rei que era muito favorável ao rei de Israel, ao povo de Israel, um rei que era muito favorável a Isaías, agora havia morrido, e a incerteza havia se abatido sobre Isaías, a insegurança se estabeleceu, ele não sabia o que viria no futuro, e agora o que ele faz? Ele vai buscar a Deus, ele vai orar, e é no meio dessa crise que ele diz diante de Deus algumas coisas muito importantes, e então vem o Senhor e se revela a ele, e quando ele vê o Senhor, ele o vê assentado num alto e sublime trono. E quando ele tem essa visão, ele exclama, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Em primeiro lugar, antes de ver o povo de impuros lábios, ele viu-se a si mesmo. Você precisa entender que quando você está diante da proposta de vitória de Deus, algumas coisas que Deus vai revelar acerca de você mesmo que precisam mudar. Você vai descobrir que algo em você precisa ser transformado, algo precisa ser reconstruído, recomeçado, algo em você precisa ser purificado. A Bíblia diz que quando nós começamos a receber essa reconstrução de Deus, então a sua graça nos alcança, nos mudando espírito, alma e corpo, de dentro para fora. Aí quem pensava errado começa a pensar grande, porque começa a entender o processo e o projeto de Deus para a sua história. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Antes disso, antes de conhecer a Jesus, uma pessoa se sente frágil, se sente impotente, se sente algumas vezes até gerindo o seu negócio, mas diante das circunstâncias, das ameaças globais da economia, das circunstâncias possíveis de insegurança, até na área de violência, a pessoa acha que a qualquer momento vai perder tudo que tem. É nesse sentido que essa pessoa pensa pequeno, porque na verdade, quando o Senhor é por ela e quando ela está em aliança com Deus, ela passa a ter um sentimento, uma realidade de confiança, sabendo que o projeto de Deus, que a proposta de Deus se cumprirá no seu coração e na sua vida, porque ela vive os princípios da palavra de Deus. Ela começa a pensar grande porque ela começa a entender a proposta de Deus no sentido da semeadura da sua vida. É uma pessoa que aprendeu a honrar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas primícias. É uma pessoa que aprendeu a honrar a Deus com seu estilo de vida, com seu comportamento, porque é uma pessoa de família, porque é uma pessoa que vive a palavra de Deus, porque é uma pessoa que vive a conduta e não só pela boca a expressão dessa palavra, mas visualiza na sua vida e faz visualizar através do seu comportamento aquilo que crê. Aquilo que diz não é simplesmente um discurso, porque ela vive aquilo que ela crê no seu coração, e o que ela diz é verdade na sua conduta, porque aprendeu que deve ser e não parecer ser. Nesse sentido, esta pessoa faz escolhas com inteligência porque Deus a dirige.
A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus nos guia em todas as circunstâncias. Pasme com o que eu vou lhe dizer se você, por acaso, não é cristão e está diante dessa mensagem. Há uma relação com Deus capaz de nos guiar em cada instante da nossa vida. E esse Espírito Santo é capaz de nos dizer: este é o caminho, andai nele. Quantas pessoas erram em decisões estratégicas, na compra de um determinado bem, ou numa situação financeira, na qual muitas vezes teve que estabelecer e pautar uma decisão, e essa decisão não foi feita através da leitura dos fatos com inteligência, e também não foi feita através do princípio que Deus estabelece na sua palavra, nas regras e na direção que Deus estabelece para nós, em buscar em oração, em ver se aquilo que eu vou fazer, escolher, decidir, é ético, é profissional, é realmente algo que eu devo fazer com lisura. E quando não se faz isso, as escolhas são terríveis. Os excelentes, aqueles que tomam decisões com excelência, sempre estão dizendo no seu coração: o que Deus faria na minha situação? No momento em que eu tenho que decidir, qual seria a decisão de Jesus? O que Jesus faria agora nos meus passos? E quem pensa assim sabe do que está falando, porque a palavra de Deus diz que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Esse sentido da palavra é: tudo que eu faço sem a bênção, a direção e sem estar alinhado com os princípios de Deus, vai dar em tiro na água. É isto que você tem assistido na vida de muitos dos seus amigos, não é verdade? Gente que não ora, que não busca a direção de Deus, gente que não toma as decisões apropriadas e, quando não faz isso, o que acontece? Certamente volta trazendo uma história de derrota, uma história de perdas, uma história de fracasso, porque não quis andar segundo os princípios estabelecidos para os diferenciados. Você é um diferenciado. Por que eu posso dizer isso para você? Porque você está hoje assistindo esse DVD, buscando a excelência para o seu coração e refletindo sobre a sua vida. E enquanto estou falando, o Espírito Santo está mostrando a você coisas tão importantes. A bússola da mediocridade. Você conhece a bússola da mediocridade? As pessoas medianas, elas têm o seu norte, sul, leste, oeste, centrado na mediocridade, e ao norte, baseado na acomodação, a leste, na prisão ao passado, ao sul, na indecisão, e a oeste, na falta de visão. O que eu quero dizer a você é que as pessoas que se tornam medianas e não alcançam o propósito de Deus para a sua vida, são aquelas pessoas que resolveram desistir. São as pessoas que abraçaram a desistência como um estilo de vida. Eu conheço muitas pessoas que iniciam projetos, cursos e que fazem muitas atividades pessoais e profissionais e que muitas vezes estão simplesmente presas a circunstâncias equivocadas na sua história. Elas são orientadas ao norte por um sentimento de desistência, de acomodação. Elas dizem: isso não é para mim, eu não consigo romper, eu não consigo seguir em frente, não pode existir para o meu coração uma possibilidade de vitória. Pois bem, eu quero dizer-lhe que isto não é verdade, que isto não é aquilo que Deus projeta para você. Por quê? Porque a Bíblia fala que o povo que conhece o seu Deus se esforça e realiza e opera proezas. Isso significa que você não vai no seu limite e no seu potencial. A Bíblia fala em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se você fosse olhar para Davi e fosse encontrar na história de Davi um parâmetro para a sua própria história, e eu também fazê-lo, eu encontraria, eu e você, uma realidade muito especial. Quando Davi estava diante de Golias, ele não foi diante de Golias sem antes se lembrar de algumas coisas. Davi
lá quando estava nos currais, antes de ser rei, ainda com seu pai, ele estava cuidando das ovelhas. E no cuidado que tinha com as ovelhas, ele fazia algo muito especial, que era proteger o rebanho. E algumas vezes aquele rebanho foi assolado, e assolado por um ataque de animais que eram animais predadores, como o urso, como o leão. E sobre o urso e sobre o leão, Davi teve vitórias expressivas. Ele não atribui essas vitórias a si mesmo. Diante de Golias, ele expressa, ele explica que iria lutar contra o Golias não na sua força, não no seu poder, não na sua capacidade, mas ele iria contra Golias no poder e na força do Senhor. Ele disse: o Senhor me deu o urso, o Senhor me entregou nas mãos exatamente o leão. Deus me deu vitória sobre o urso, me deu vitória sobre o leão, e Davi disse ao rei Saul: eu posso ir lá lutar contra Golias? Exatamente por isso, porque esse Deus que me deu vitória sobre o urso e me deu vitória sobre o leão, ainda na minha fase de moço à frente dos rebanhos do meu pai, esse mesmo Deus é capaz de prover condições para que eu ultrapasse mais esse desafio e eu possa conquistar a vitória sobre Golias. O que aconteceu, meu amado? Ele foi e ele declarou diante de Golias: você vem contra mim com espadas e varapaus, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. A história e o final dela você já conhece. Davi, ele se tornou um homem com história de um conquistador de gigantes, porque ele venceu o gigante Golias. Hoje eu quero dizer a você que você hoje pode fazer proezas diante de Deus e pode romper limites. Você não pode se acomodar, achar que as circunstâncias não serão para você possíveis. Tudo é possível para aquele que crê, tudo é possível para aquele que anda com o Senhor, e para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. É por isso que só há uma forma de você experimentar isso, enfrentando as circunstâncias de frente. Para você, a bússola da mediocridade não serve. Para você, a bússola da mediocridade não é ideal. Por quê? A acomodação não pode fazer parte da sua história. Outra coisa que não deve servir para você é ficar preso no ontem. Assim como aqueles que a leste têm na bússola da mediocridade a prisão ao passado, você não pode ficar preso no passado, ao ódio, à amargura, à revolta, à decepção, aos sentimentos de tristeza. Não, você não pode ficar preso a essas coisas. Você tem que olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, seguir em frente, esperar sempre que o melhor de Deus cumpra-se na sua vida, porque é assim que você vai romper em fé. Nós cantamos uma canção que diz: romper em fé, ou rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. Eu quero dizer a você que quando você tem no seu coração essa atitude, você segue em frente, ainda que hajam montanhas. É por isso que Jesus diz que aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, esse pode dizer a um monte: sai daqui para lá. Jesus não estava falando de mudança geográfica, ele não estava querendo falar sobre mudança geológica, ele estava querendo falar sobre mudança de atitude. Se você está diante de uma situação que lhe prende ao passado, vença isso no nome de Jesus e siga em frente para aquilo que Deus tem para o seu coração, para a sua vida e para a sua história. A pessoa medíocre, ela também está presa em decisão e ela não sabe como tomar decisões por causa da insegurança. Ela não sabe o que fazer, se eu quero, se eu não quero. A palavra de Deus diz que havia um homem chamado Josué, foi um capitão de conquista, e a Bíblia fala em Josué capítulo 24, que ele resolveu fazer uma decisão, e a decisão de Josué foi: eu não sei o que vocês, povo de Israel, vão decidir e vão escolher, mas há uma coisa que eu sei: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi chamado a escolher, ouvir a voz de Deus para se tornar um capitão de conquista. Ele escolheu ser uma pessoa decidida com toda a sua casa.
Você não pode ser indeciso. Já pensou? O atleta que vai bater o pênalti, na hora de uma decisão, é o último pênalti para bater. Se ele fizer, a equipe dele vai ser campeã. Se ele não for uma pessoa convicta, ele vai perder o pênalti. Ele vai perder a oportunidade. Ele vai perder o time. A pessoa indecisa, as oportunidades surgem diante dele, estão diante dele, e ele não toma decisões, por quê? Porque ele não sabe, ele não decidiu, ele não escolheu, ele está inseguro, ela se encontra incapaz, inapropriada. Sabe, se você sabe o que quer, você até em oração é vencedor, que a Bíblia fala que nós precisamos decidir diante de Deus aquilo que nós queremos em oração. A Bíblia fala que Deus, ele tem uma certa reticência, uma certa forma de não ouvir aquele que não se decidiu diante dele, que tem um coração dúbio, aquele que chega diante de Deus sem convicção. Ora, fé é convicção, é certeza. A Bíblia fala que Deus é alguém que espera que o nosso coração seja inteiro em fé. Por isso eu pergunto para você, você já se decidiu sobre o que realmente você deseja na sua vida? O que você realmente quer alcançar com a sua história, com a sua conduta e com a sua expectativa familiar, profissional, empresarial e tantas outras circunstâncias? Você tem que ser uma pessoa decidida, uma pessoa que assentou no seu coração pagar o preço, decidir, escolher e não voltar para trás. Por quê? A pessoa decidida pode tremer o chão, mas ela vai firme, ela continua, ela é decidida, ela é uma pessoa de determinação. O que é a determinação? É alguém que inicia e termina, ela é de terminar, não apenas de começar. Ela chega até o final do seu plano, do seu projeto, do seu propósito. É por isso que Deus fala que Deus guardará a nossa entrada e a nossa saída. Ou seja, a jornada que Deus tem para mim e para você é de começar e de terminar. Sobre visão, a gente fala daqui a pouquinho, porque aquilo que você vê e é a visão da sua vida é o que vai se estabelecer na sua história. A importância da visão pessoal. Quando falamos em visão, nós estamos muitas vezes, em especial nós que fazemos parte da comunidade Batista Betel, aqui em Dois Vizinhos e em toda a região, nos lembrando da importância da visão, porque nós fazemos parte de uma igreja da visão celular no modelo dos 12. No entanto, eu não quero circunscrever o assunto da visão ao aspecto da visão que nos move, com seus princípios e valores no sentido da nossa estratégia de evangelização. O que eu quero dizer a você é que é importante nós termos visão em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia fala que sem visão, sem profecia, o povo se corrompe. Isso significa que, sem termos um fator norteador para onde rumamos, aonde queremos chegar e como nos vemos nisso, nós não chegaremos a êxito em âmbito nenhum da história. O apóstolo Paulo dizia: não fui desobediente à visão celestial. Visão é propósito, é aquilo para o qual existimos. Quando falamos em visão, nos lembramos das cosmovisões, que temos aí atuando nas mais variadas realidades sociais. Não apenas dentro do contexto eclesiástico, mas em todos os aspectos da filosofia, da história. Nós temos cosmovisões que influem sobre a sociedade humana, que são pensamentos predominantes que levam determinadas sociedades, determinados grupos, determinadas pessoas a abraçarem com a sua vida um projeto pessoal que se tornará parte da sua conduta, parte da sua história pessoal, familiar, empresarial, eclesial, enfim, que vai desembocar em toda a sociedade. O que eu quero dizer é que quando nós temos uma cosmovisão ou uma visão pessoal a qual abraçamos, esta cosmovisão ou esta visão pessoal estabelecerá o nosso destino. Eu diria que a cosmovisão pessoal ou a visão
que temos. Ela é aquilo que nós daríamos a nossa vida para defender. É aquilo que nós abraçamos como uma convicção tão profunda, tão forte, que nós não abrimos mão disso em hipótese alguma. Nós estamos dispostos a morrer por isso, é aquilo pelo qual acreditamos, é aquilo a que nos dedicamos. Agora, voltando para dentro de nós mesmos, a visão pessoal também fala daquilo que nós vemos de nós mesmos. Eu já disse a você que o livro de Provérbios diz: assim como imagina em sua alma, assim é. Isso significa, assim como você pensa de você mesmo, acerca de si mesmo, é isto que você reproduz com o seu modo de ser, de agir e de interagir. O que eu quero dizer também é que quando você tem essa cosmovisão pessoal, essa visão pessoal, você sofreu influências nessa formação. Elas vieram, em primeiro lugar, da sua família, em segundo lugar, daquilo que se tornou convicção sobre valores, princípios no seu coração, quem sabe provenientes da família, provenientes do ambiente eclesiástico, da igreja, da sociedade com a qual você conviveu, das pressões a que você foi submetido. Tudo isso transformou você naquilo que você é e aquilo que você vê de si mesmo. Eu diria que nós somos hoje a soma de tudo aquilo que influiu sobre as nossas vidas até agora. E seremos amanhã a soma das influências que continuarmos permitindo existir sobre as nossas vidas. Isso forma a nossa cosmovisão a respeito de nós mesmos e de todas as circunstâncias. Como é que eu posso ter uma visão correta e apropriada? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que você precisa ter uma visão correta e apropriada e quem sabe até restaurada de você mesmo. Não pensar de você mesmo aquém do que deva pensar. Ou seja, Deus planejou você para ser um vencedor, Deus planejou você para ser um conquistador, Deus planejou você para experimentar todas as bênçãos dele, Deus planejou você para ultrapassar os limites e vencer as barreiras. E a Bíblia fala que o amor dele por você é muito grande. Então você precisa entender que você está no bojo, no contexto desse amor. Em segundo lugar, você precisa ampliar a sua visão pessoal no sentido de entender que esse Deus que estabeleceu esse projeto, esse alvo, esse desígnio para o seu coração, também desata sobre você as possíveis ferramentas para que a visão dele, o propósito dele se